É muito interessante que o texto que nós vamos ler, bem perto do texto que os irmãos estudaram, 2 Reis, capítulo 6, vamos abrir. 2 Reis, depois de Samuel, em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 6. Verso 15. Segunda Reis, capítulo 6, verso 15. 15 a 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, esse mundo é dividido em dois tipos de pessoas: gente como Eliseu e gente como Geazi. Esse moço aqui, que não se fala o nome, é Geazi. Aquele que no final ficou leproso pela sua ganância. Existe gente como Eliseu que tem os olhos abertos e como Geazi que tem os olhos fechados. Existe gente como Geazi que tem a visão natural e Eliseu que tem a visão espiritual. Então, nessa manhã, eu quero falar, em primeiro lugar, sobre a visão natural. Está no verso 15. Primeiro, a visão natural é limitada. Vocês viram aí no verso 15 que aquele moço, Geazi, só pôde ver o que os olhos dele estavam mostrando. Uma visão muito limitada. A visão natural, meus irmãos, que a gente vai descrever, poderíamos comparar com a visão do ateu. O ateu só acredita no que ele vê. O ateu, ele diz: eu não creio em Deus porque eu não vejo Deus. E se eu não vejo Deus, ele não existe. Aquela visão que é chamada de materialista, humanista. Não existe nada além daquilo que nós vemos, só a matéria. O que não podemos ver, não existe. Então, uma visão muito limitada. Segundo, a visão natural, ela vê o cerco. Olha o versículo 15. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. O que o Geazi viu foi apenas o cerco. Ele viu a cidade cercada. Isso acontece com a gente. Às vezes só vemos o cerco. Nós vemos os muitos problemas, as situações difíceis, as complicações, as tribulações, os inimigos, sejam naturais, os homens, ou espirituais, os demônios. Nós só vemos isso. E essas coisas nos cercam. A gente se sente cercado. Talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Você só está vendo as coisas
difíceis que têm acontecido ao seu redor e está se sentindo sufocado. Essa é a visão natural. Aquilo que olha apenas para as circunstâncias. Ah, o salário não está dando para comprar comida. E olha, no Brasil, muita gente está passando por isso, viu? Tem uma enfermidade que apareceu. Meu cônjuge está brigado comigo. Meus filhos não se convertem, estão se rebelando. E é só notícia ruim para lá e para cá. Você vê o Rio de Janeiro dominado por um poder paralelo. E ninguém querendo fazer absolutamente nada para ajudar a livrar a população disso, porque nós só temos mau caráter, infelizmente. Pode ser que haja uma exceção aqui, outra ali, mas eu, sinceramente, nós só temos mau caráter governando nosso país. E a gente se vê sufocado, cercado. Aí qual é a reação da visão natural? Se apavora. Claro, é natural. Se você se vê cercado por um exército, o normal é você se apavorar. A visão natural é essa. Olha o que ele fala, lá no final do verso 15. Ai, meu Senhor! Apavorado. A visão natural, muitas vezes, nos apavora. E a gente fica desorientado. O que eu vou fazer? E tem hora que não dá para fazer nada. Humanamente falando. A pessoa se sente derrotada. Aflita. A visão natural é limitada. Vê o cerco. Se apavora, e aí ela se vê sem saída. Olha, final do verso 15. Ai, meu Senhor, que faremos? Geazi ficou apavorado e simplesmente sentiu que não havia solução. Irmãos, olhando para o nosso país, só tem uma solução. Duas. Primeira, avivamento. Só um avivamento pode transformar esse país, porque a igreja não transforma, não. A gente está lotado de igreja aí, a gente está lotado de evangélicos, milhões de evangélicos, milhares de igrejas, e não está mudando nada. Continua a mesma coisa. Então, avivamento pode mudar o Brasil. Se você quer orar, ore por um avivamento para mudar o país. Para mudar na raiz a mentalidade corrupta dos brasileiros. A segunda solução é a volta de Cristo. Para terminar com essa bagunça, acabar com essa podridão. Então a gente se vê sem saída. É um filho, é um cônjuge, é um neto, é um amigo, um irmão na igreja. A gente vê que não tem solução. A gente pensa que vai ser derrotado. A gente chega até a perder a fé. Agora, olha que coisa interessante. A gente perde a fé mesmo estando ao lado do homem de Deus. Geazi estava diante do profeta Eliseu, que foi, se eu não estou enganado aqui, eu estou fazendo uma estimativa, não, talvez Moisés. Depois de Moisés, foi Eliseu aquele que realizou mais milagres, ele não, mas Deus nele, né? Em todo o Velho Testamento. Extraordinário. Homem cheio do poder e da graça de Deus. E Geazi, nem mesmo estando do lado do homem de Deus, deixou de sentir esse apavoramento. Quando ele falou assim, que faremos? A ideia dele era tipo assim, nada podemos fazer. Estamos encrencados, não há saída. Quase que ele fala assim, que faremos? Fugiremos? Nos esconderemos? Era a ideia. A visão natural é essa.
E eu vou te falar, nem mesmo estando ao lado do homem de Deus. Quer dizer, às vezes, nem mesmo você vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, nem mesmo você lendo a palavra em casa, nem mesmo você orando, nem mesmo você tentando fazer várias coisas para reagir, nem assim você consegue se estabilizar vendo o cerco. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, o cerco existe na vida de cada um. Não há ninguém que não seja cercado por problemas, tribulações e dificuldades. Se você está passando, irmão, entenda bem, seus irmãos passam também. Eu, como pastor, várias vezes eu me deparei com isso, de descobrir que certas pessoas tinham um problema que ninguém sabia, e que aquele problema era a explicação para a situação, para o comportamento do irmão. Então, a gente não sabe de nada, a gente olha uns para os outros, a gente não sabe de nada. A gente não sabe. A gente olha a aparência, Deus vê lá dentro. Então, irmãos, às vezes você está tentando, e eu quero pedir aqui em nome de Jesus, mais uma vez eu vou fazer aqui um apelo que muitas vezes as pessoas não ouvem, não estão nem aí. Pare de ficar com a TV ligada em qualquer canal normal que exista, canal aberto, porque todos eles só falam de uma coisa: crimes. Você vê hoje em dia até mesmo a maior TV do Brasil, que não era assim, todo mundo só fala em crime. Sabe por quê? Crime dá audiência. As pessoas adoram saber quem morreu, quem matou. Adoram. E é impossível você ter um equilíbrio, é impossível você conseguir ter paz no meio ao cerco, se você fica dando ouvido para o diabo. Porque ficar assistindo notícia de violência é dar ouvido ao diabo. Por quê? Porque quem fez aquilo foi o diabo. O diabo está fazendo geral no Rio de Janeiro e ainda está mostrando, ó, aqui, aí, assiste aí, crente, olha o que eu estou fazendo. Larga isso de mão, irmão. Se você ficar vendo isso todo dia, você tem medo até de noite de fechar a tua porta. Na hora de fechar a tua porta, você fica pensando nessas coisas. Você tem medo de botar o pé na rua e pegar um ônibus. Tem medo de tudo. Uma bala perdida alcançar minha cabeça. Gente, sabe qual é a probabilidade matemática de uma bala perdida alcançar a tua cabeça? Milhões e milhões e milhões e milhões por um. Ah, mas aconteceu, nós vimos, tá bom. Mas você já viu quantos milhões de habitantes existem nesse estado miserável? Uma pessoa foi atingida. Então, quer dizer, a gente precisa parar de dar atenção ao que o diabo está fazendo e dar atenção ao que Deus faz. Eu estou exagerando, é minha opinião pessoal isso? Será? Será que eu estou falando isso da minha fala mesmo, ou é da palavra? Eu vou ler de novo para você, já foi várias vezes, mas mais uma vez. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Existe alguma coisa de verdadeira, de honesta, de justa, de amável, alguma virtude, algum louvor nos canais de TV? Tem alguma coisa boa lá? A não ser quando é um programa evangélico, que também depende do programa evangélico, porque tem programa evangélico que mais engana do que edifica. Então, irmão, por favor, pelo menos faz uma coisa por mim. Quando eu for te visitar, desliga a televisão antes. Porque
Eu já fui na casa de irmão que está com esses canais ligados e fica ligado, e eu estou tentando conversar e a pessoa... Aí eu tenho que falar, irmão, pode desligar a TV, por favor? Rapaz, é um vício. É uma espécie de companhia que as pessoas têm, né? Eu estou sozinha, mas pior que às vezes não está sozinho não, mas aí acaba ficando sozinho mesmo. Aí liga a TV para fazer companhia, só que a TV está só lançando mal na tua mente. Sai disso. Sai disso. Até porque se torna pecaminoso. Porque a gente consumindo sangue, sabe o que acontece? Cria na gente sede de sangue. Você ouve de um crime aqui, o crime é colar. E uma coisa que eu não quero nem falar. Aí você, no início, poxa, mas depois você começa até a sentir vontade de ouvir aquilo, gente. Coisa horrível. Se afasta da aparência do mal, se afasta do mal completamente mesmo. Se afasta, para que a sua visão possa ser espiritual. Me diz, o que você pode ver na TV que vá melhorar a sua visão espiritual? Então vimos a visão natural, agora vamos ver a visão espiritual. Verso 16 e 17. Primeiro, a visão espiritual, ela vê o que o mundo não vê. E ela vê até o que alguns crentes também não veem. Geralmente a visão espiritual é mais dada àquele que é mais fiel, aquele que procura estar sempre fazendo o que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, visão espiritual vê o que o mundo não vê. A visão espiritual, quem tem ela, essa visão é encorajadora. Veja o verso 16. Tem que voltar lá. Espere um pouco. 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Primeira coisa que Eliseu fala para Geazi: não temas. Olha aí. Olha que coisa incrível. Diante de um exército, que a palavra fala anteriormente, que era grande, contornou a cidade. Geazi tinha todas as razões para estar apavorado, assustado, com medo. E Eliseu está lá. Geazi está se descabelando, querendo correr, fugir, gritar. Eliseu está lá. Não temas. Essa palavra de Eliseu é para nós. O cerco está montado? Tenha medo não. Você tem um Deus que está com você, que vai te ajudar a passar tudo aquilo que Ele permitir que você passe, que nunca vai te deixar, nem vai te abandonar, e que se for da vontade dEle, e na maioria das vezes vai defender você de todos os inimigos. O maligno não lhe toca, diz João na sua carta. É encorajadora. Quem tem visão espiritual pode dizer para si próprio e dizer para o seu irmão: não temas. Eu falei que o diabo está fazendo um inferno no Rio, não é? Permissão de Deus. E isso provavelmente por causa das escolhas daqueles que habitam nesse estado. Porque a maior parte da população só quer saber de pão e circo. Só quer saber de bagunça. São poucos os que querem estudar, querem trabalhar. São poucos os que querem realmente alcançar alguma coisa. Você já viu os alunos hoje no colégio? Como é que são? Tanto público quanto particular. Já viu como é que é? Já viu como são os adolescentes hoje? Então, meus irmãos, conforme as pessoas vão afundando no pecado, e Deus... Gente, olha que coisa incrível, o Rio de Janeiro tem milhares e milhares de igrejas, só daqui a Miguel Couto nós devemos ter umas 100 igrejas, e o carioca está desse jeito. Era para estar totalmente diferente, mas por quê? Deus fala, muitas igrejas Deus não está falando, mas onde Deus fala,
As pessoas não querem ouvir, elas só querem bênçãos, prosperidade, mas não querem ouvir que elas precisam se arrepender, se converter, servir a Deus. E quando Deus fala e não é ouvido, leia em casa Romanos capítulo 1. Deus os entregou às suas paixões, Deus os entregou ao seu desejo, Deus os entregou. É o que está acontecendo. Mas mesmo assim, quando a pessoa tem a visão espiritual, ela pode dizer, não temas. A visão espiritual também, ela é vitoriosa. Veja o verso 16, ele disse, não temas. Por que não temas, Eliseu? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diz lá em Apocalipse 12, que o dragão, que é o símbolo do diabo, que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E a interpretação que muitos fazem é que essas estrelas são um símbolo dos demônios. Se ele levou 1/3, faz a conta aí, irmão. Se ele levou 1/3, quantos tem do nosso lado? 2/3. O dobro. Eu quero dizer mais. O crente não precisa depender de anjo. O crente não crê em anjo. O crente não confia em anjo. O crente não busca anjo. Somente o nosso Deus é suficiente. Não precisava nem de anjo. O anjo é mais por vontade de Deus, mas ele não precisa. Deus não precisa nem falar, é só ele pensar que o diabo seja preso para todo sempre, todos os demônios sejam lançados no lago de fogo, não precisa nem falar, é só desejar, exatamente acontece. Pode ter um exército de demônios ao seu redor, o anjo do Senhor acampa-se, o leão, né? Satanás está querendo te devorar, mas o anjo de Deus está ali, e mesmo que não houvesse anjo, Deus é suficiente. A visão espiritual é vitoriosa. Mais são os que estão conosco. Mas Geazi só via o exército da Síria. Nada mais. Mas Eliseu via o exército do Senhor, que era invisível aos olhos de todos, menos de Eliseu. E a visão espiritual, ela vê a realidade espiritual. E aí você tem lá, no verso 17, no final, que o monte estava cheio de carros, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A visão espiritual vê a realidade espiritual. Eliseu estava protegido. Protegido. Essa é a visão espiritual, irmão. Uma visão que não é limitada e ilimitada, que apesar do cerco, continua pensando na vitória, não é dominado pelo medo, sabe que vai vencer. Você crê na Bíblia? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ponto final. Acabou. Nada mais a declarar. Somos mais do que vencedores. Por Cristo. Agora, vimos a visão natural, a visão espiritual. Agora, como obter a visão espiritual? Você quer a visão espiritual? Como obter essa visão? Bom, primeiro, provavelmente, nós não veremos como Eliseu via. Nós vemos com os olhos espirituais. É muito difícil que a gente veja um anjo de verdade, assim, um anjo apareça visivelmente na nossa frente. Não estou dizendo que é impossível. Deus pode fazer o que Ele quiser. Só estou dizendo que é difícil. É bem mais difícil. A nossa visão espiritual não é comparada aqui a Eliseu que viu. Eu não estou dizendo aqui,
como é que vamos conseguir ver com esses olhos? Não, eu estou falando que a visão espiritual do cristão é uma percepção das coisas invisíveis. Uma percepção. Quando você percebe as coisas invisíveis, você sabe que elas existem e você vive baseada nelas. E precisamos dessa percepção, da realidade daquilo que não vemos. Você entendeu? Você não pode ficar preso somente ao que você vê. Tudo que é importante, a gente não vê. Foi Paulo que disse em 2 Coríntios 4:18, não atentando, não prestando atenção nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo fala, para de ficar olhando só para as coisas que teus olhos podem ver. Passe a prestar atenção naquilo que os teus olhos não podem ver. Cristo foi crucificado pelos seus pecados. Você pode ver isso? Você pôde ver Cristo lá sendo crucificado? Mas você percebe a realidade disso. Ele ressuscitou, você viu? Mas você percebe, sabe que isso é real. Os anjos, você viu algum? Mas você sabe que são reais. Os demônios, o céu, o inferno. Nada disso nós vemos com nossos olhos físicos, mas vemos com nossos olhos espirituais. E é importante conseguir essa visão espiritual. Você tem essa visão? Não estou perguntando se você vê realmente um exército celestial no céu, porque isso, como eu disse, é improvável que aconteça, embora não impossível. Eu estou perguntando se você tem a percepção das coisas espirituais. Por exemplo, eu falei várias semanas sobre a volta de Cristo, mas a gente percebe, sente, que muita gente não está nem aí para a volta de Cristo. Não se preocupam com isso, não pensam nisso, não tem isso como uma realidade. Por quê? Porque não tem visão espiritual. Não tem aquele negócio de fechar os olhos, ou mesmo com os olhos abertos, e ver Ele vindo. Claro, usando a imaginação. Você vê Ele vindo, e os anjos, a ressurreição, o arrebatamento, o novo céu, a nova terra. Você precisa ver espiritualmente essas coisas, ter percepção daquilo que ninguém vê. Você quer ter essa visão espiritual? Como conseguir? Como conseguir? Primeiro, a palavra de Deus, claro. É a palavra de Deus que vai te levar para o reino espiritual. Eu não sei se você já teve essa experiência antes, não sei, só você sabe. De que você começa a se dedicar diariamente à palavra de Deus, lê-la com dedicação, daqui a pouco você percebe que você está numa outra esfera, você está num outro ambiente, você se sente até, sei lá, um alien. Você está vivendo no reino espiritual, e as pessoas vêm falar das coisas materiais, e você olha, o quê? Hein? Você fica de uma outra forma, porque a palavra de Deus tem esse poder de trazer o invisível para a nossa visão espiritual. Ela tem esse poder de transferir a gente desse reino material, que está todo mundo só olhando ele, para viver numa outra região. E é maravilhoso. Mas isso, irmão, é preciso que haja meditação. Tá? Meditação na palavra, que não é apenas ler. Muita gente fala, eu leio a palavra, não tenho resultado nenhum, porque você apenas lê. Você passa o olho na palavra. Igual você vê o WhatsApp, o Instagram, você passa o olho assim na palavra.
Você não para pensar. O que esse texto está falando? O que ele está falando a respeito de Deus? O que ele está falando a respeito do mundo? O que ele está falando a respeito de mim? Qual a promessa que tem aqui? Qual a advertência? Qual o conselho? Qual a moral da história aqui? Não há meditação. E você só vai ter visão espiritual quando você começar a raciocinar em cima da Bíblia. Aí você diz assim, mas pastor, nunca estudei direito, eu não tenho nenhuma capacidade de fazer uma interpretação bíblica. Irmão, já tivemos casos na nossa igreja de pessoas que não tinham nada disso, e o Espírito de Deus o deu. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, nossa, ela começa a entender a Bíblia. É uma coisa impressionante. Pessoas que não tinham passado quase num colégio de direito, que não tinham interpretação textual nenhuma, mas o Senhor começou a dar sabedoria. Então, irmão, medita na palavra de dia e de noite, você terá uma visão espiritual. Outra coisa, você precisa ler a palavra com fé. É necessário acreditar no que você lê. Se você lê, como esse caso aqui, aí você diz assim, que isso, tinha um exército celestial e Elias, ou Eliseu viu isso? Peraí, não é essa. Olha, as coisas na Bíblia são tão extraordinárias, são tão impressionantes, que aos olhos dos incrédulos, realmente parece que é tudo fantasia. Mas não é não, é verdade. Leia a Bíblia sempre com essa consciência, é verdade o que eu estou lendo, é a palavra de Deus. Mas tem cada coisa aqui que parece, não, é verdade. A Bíblia é inerrante, não há falhas na Bíblia, nem mentiras na Bíblia, não há, de ponta a ponta. Veja só, irmão, como é a palavra de Deus que provê essa visão espiritual. Foi a palavra de Deus que nos levou a esse assunto hoje, que nos levou a essa cena tão impressionante. Se não tivesse a palavra de Deus, não teria isso. Olha, quando o Eliseu, ele falou, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, o que te lembra? Te lembra de alguma coisa? 1 João 4,4, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Mesma coisa. Eliseu falou, olha, tem um exército aí maior do que o exército sírio, e nós temos dentro de nós alguém que é maior do que o diabo e o inferno todo junto. Quase que bate a mesma frase, a Bíblia é assim, a Bíblia ela mostra um negócio aqui, aí depois ela mostra um negócio ali, encaixando perfeitamente, quase que repetindo. Olha, a palavra que eu disse, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, Romanos 8,37. Quando nós lemos em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a vitória? A visão espiritual da vitória? Você está cercado de várias situações e circunstâncias, mas Deus diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a palavra, e o que a palavra está dizendo aqui é isso, nenhuma circunstância que cerque a sua vida poderá te separar de Cristo, poderá te separar de Deus, poderá tirar a sua vida eterna, nenhuma, e quem garante isso? A palavra. Quer ter visão espiritual? Mergulhe na palavra, e eu digo para você, sem palavra não existe visão espiritual. Agora, outra que é super importante, e meus irmãos, olha, tem gente que pensa assim, esse pastor é repetitivo, né? Fica sempre falando na palavra, sempre falando na oração.
Tem que falar. Falando o tempo todo ainda não resolve, imagine calado. Tem que falar da palavra, tem que falar da oração. É um dever. Porque a Bíblia está repleto de conselhos para nós irmos à palavra e à oração. E eu vou dizer mais, não há bênção espiritual, nem visão nenhuma, sem palavra, sem oração. Então, a segunda coisa necessária para ter visão espiritual é a oração. Olha só, aí que a gente lê, né? A gente lê a Bíblia e, botaram isso aqui por acaso, você acha? Nada na Bíblia é por acaso. Olha só o verso 17. Quando Geazi manifestou seu apavoramento porque estava cercado dos exércitos da Síria, verso 16 ele falou, não tenha medo, mais são os que estão conosco que com ele. Aí, Eliseu, ele raciocinou o seguinte, não adianta o que eu vou falar aqui, ele não vai ficar tranquilo, e numa forma muito extraordinária, ele teve a ideia e fez. Olha o verso 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que vejam. Ele orou, irmãos. Ele orou. Abre os olhos dele, Senhor, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Às vezes você está lendo a palavra e não está vendo nada, você tem que fazer aquela oração do Salmo 119. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tira a venda dos meus olhos. Abre os meus olhos espirituais, me dá visão espiritual enquanto eu estiver lendo a tua palavra. Me dá o significado dela, o que ela está dizendo para mim. Oração. Quer conseguir? Palavra e oração. Irmãos, nós somos Eliseu ou Geazi? Temos a visão espiritual que ultrapassa todo o cerco que está ao nosso redor, ou ficamos apavorados com os maus rumores? Isaías fala que o servo de Deus não fica assustado com os maus rumores. Estamos assustados, apavorados, ou estamos confiantes? É incrível, né? Ficar confiante no Rio de Janeiro, acontece que a gente não está confiando no Rio de Janeiro, a gente está confiando em Deus. Em Deus. Temos visto somente o natural e o terreno, ou o invisível e celestial? Me responde, essa semana, o que você viu espiritual? O que você compreendeu daquilo que Deus lhe falou? Qual a visão espiritual Deus lhe deu pela sua palavra? Essa semana. Agora, quantas notícias de crimes você viu essa semana? Talvez você possa descrever os detalhes. Aconteceu lá, aconteceu aqui, ali, aqui, acolá. Irmão, não esqueça, é oração e palavra. Para ver e perceber aquilo que ninguém vê. Que possamos ser Eliseus, pelo Espírito, abrindo os olhos dos cegos. O que Eliseu fez? Abre, Senhor, os olhos desse jovem. Você tem que fazer, irmão. Onde você encontrar um incrédulo, você, Senhor, abre os olhos desse homem, abre os olhos dessa mulher, abre os olhos dessa criança, abre os olhos dessa. Você tem que orar. Você pensa que é inútil? É a coisa mais importante que você pode fazer. Orar pelo perdido. Senhor, abre os olhos para que vejam. A mesma coisa acontece aqui, eu estou pregando. Só pode acontecer alguma coisa na pregação
se Deus abrir os olhos. Senão você sai daqui, mais uma vez, vai para casa, esquece completamente o que foi dito, e nada disso acrescenta coisa alguma à sua vida. E eu preciso orar: Senhor, abre os olhos dos meus irmãos. E você precisa orar: Senhor, abre os olhos do pastor. Abre os nossos olhos, ó Deus. Dá-nos a visão gloriosa, a visão do alto, a visão de cima. Desprende o nosso coração, os nossos pés dessa terra que jaz no maligno. Nossa programação não pode ser ditada pelo diabo, mas por Deus. Deus é que tem que falar com a gente a semana toda, não o diabo. Que você tenha a visão espiritual. De uma certa forma, todo crente já tem uma percepção das coisas de Deus espirituais, mas pode melhorar, pode aumentar. Me lembro do Spurgeon, que ele falou uma vez que ele sentia a presença de Cristo tão nítida no púlpito quando ele pregava, que era quase que como se ele pudesse tocá-lo. É um negócio meio misterioso isso, não é? Mas é uma visão espiritual que ele tinha. Ele percebia Cristo junto dele no púlpito. E eu pergunto: você percebe que quando alguém está pregando aqui nesse púlpito, Deus está falando? Você percebe isso? Porque a maioria das pessoas vê apenas mais um pregador falando, é só passatempo. Você percebe, por exemplo, que Deus está ao seu lado aí, falando com você? Olha, está vendo essa palavra? É para você. Está vendo isso que foi falado agora? Eu estou falando isso para você. Você percebe isso? Você tem essa visão? Você tem essa visão que domingo à noite ou qualquer outro dia, mas principalmente domingo à noite, quando o evangelho é pregado, existe sempre alguém perdido nesse lugar que pode ser salvo pela mensagem de Deus? Você percebe isso? E você ora: Senhor, abre os olhos dos visitantes, abre os olhos daquele membro de igreja que, apesar de ser membro de igreja, ainda não se converteu. Nós precisamos buscar a visão na palavra e pedir a Deus que nos dê a visão. E terminando aqui, essa visão que eu estou falando não é algo místico e extra Bíblia, não. Estou falando visão daquilo que a Bíblia dá mesmo. Entendeu? O que está se falando na palavra, qual o significado e o poder dela para mim. Você precisa obter a verdadeira visão da palavra e por meio da oração. Pai, dá-nos, ó Deus, essa visão. Abre os nossos olhos para que nós não fiquemos dormindo nesse mundo perdido, correndo para lá e para cá, querendo agradar homens, sem perceber que há uma guerra feroz nessa atmosfera terrestre. Com certeza há um número incalculável de inimigos do Senhor nesse estado, com certeza. Leva-nos, ó Deus, a pedir ao Senhor, a orar, a buscar pelo seu poder, para repreender todo esse mal que há onde vivemos. E não só onde vivemos, mas em todo o planeta. Que possamos, ó Deus, ser intercessores. Que possamos não só ficar vendo o que todo mundo vê, mas que possamos ver o que ninguém vê. Que possamos atentar para as coisas que não se veem, pois elas são eternas. Ó Senhor, te peço que Tu abras os olhos e os corações dos meus irmãos
para entenderem essa palavra e para praticarem ela no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.